Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa terça-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã é arrependei-vos. Esta é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã. E nós vamos meditar na palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 6 e versículo 5. A palavra do Senhor é: gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, essa passagem fala exatamente quando Isaías estava a lamentar a morte do rei Uzias e o Senhor se revela a Isaías. Ele tem a oportunidade ali naquele momento de participar de um culto no céu, né? O céu se abre e Isaías tem a visão de Deus sentado num alto e sublime trono, com todo o seu louvor, com toda a sua glória. Ele diz que o manto do Senhor enchia todo o templo. Então deve ter sido uma visão esplendorosa, maravilhosa, que a nossa mente humana não é nem capaz de imaginar toda aquela grandiosidade que Isaías teve essa oportunidade de participar, né? Mas, meus irmãos, o que nós vamos aprender aqui nesta passagem de Isaías? Ele diz, ai de mim, estou perdido. Isaías era um homem que denunciou o pecado de todas as pessoas que estavam ali naquele templo, naquele momento. Ele veio trazer às pessoas a revelação do que Deus tinha, dizendo para todos eles, gente, é hora de se arrepender. É hora de deixar tudo que vocês estão fazendo. Está errado. A mão do Senhor vai pesar sobre cada um de vocês. Porque o Senhor pergunta para ele, quem enviaremos, né? Depois de tudo isso, o Senhor diz, quem enviaremos? E aí ele diz, envia-me a mim. E o Senhor realmente envia Isaías a exortar o povo naquele momento. Então, só que o que é mais interessante? Isaías não só denunciou tudo aquilo que acontecia com aquelas pessoas, a condenação que viria sobre cada um deles, mas mais importante que todas essas denúncias sobre a vida dessas pessoas foi a denúncia que Isaías fez para consigo mesmo. Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías, naquele exato momento, ele reconheceu a sua própria falha diante do Senhor. Ele reconheceu que ele era pecador. Um homem que viu a glória de Deus, um homem que foi capaz de participar de um culto no céu, reconheceu naquele exato momento a sua própria falha. Ele não denunciou, não foi contra outras pessoas, ele foi contra si mesmo. Então, quando Isaías teve aquela visão, teve o contato com o Senhor, ele não teve outra ação a não ser reconhecer sua própria culpa, reconhecer o quanto ele era imperfeito. E você sabe que é essa exatamente a postura que nós temos que ter. Nós temos que, antes de denunciar o pecado de qualquer pessoa que está ao nosso redor, antes de denunciar qualquer erro, nós temos que reconhecer os nossos próprios pecados e ir em busca de arrependimento. Ir em busca de arrependimento o mais rápido possível. Hoje, essa é a atitude que a igreja precisa buscar. Hoje, a atitude que a igreja precisa buscar é uma atitude de humildade, uma atitude de arrependimento. Nós cristãos, nós somos chamados a nos arrepender. Nós somos chamados a corrigir os nossos passos, a corrigir os nossos erros. Porque o verdadeiro arrependimento, ele começa justamente dentro de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Em Mateus 4:17, o Senhor Jesus diz exatamente isso. E antes do Senhor Jesus começar o seu ministério, quem falava isso era João Batista. Arrependei-vos. Ou seja, a mensagem era de arrependimento.
há 500 anos antes de João Batista, Isaías já pregava uma mensagem de arrependimento. Então, meus irmãos, o caminho para nós, o caminho que nós devemos seguir é justamente esta mensagem. Justamente este, um caminho de arrependimento, um caminho de exortação para conosco. Nós não temos que ficar nos preocupando necessariamente em ficar apontando o erro das outras pessoas. Sim, nós devemos exortar, sim, nós devemos orientar, sim, nós devemos direcionar as pessoas dentro da igreja. Sim, nós devemos pregar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. Mas todas as vezes nós temos que olhar para nós, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas perante o Senhor e dizer: Senhor, envia-me a mim. Vamos fazer assim como Isaías, uma pessoa de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor, o que ele fez quando Isaías falou isso? Um anjo do Senhor pegou uma brasa viva, com uma tenaz, e tocou nos lábios de Isaías. E naquele momento a palavra do Senhor diz que todos os pecados de Isaías foram perdoados. Todos os pecados dele foram perdoados. E foi quando o Senhor perguntou: quem nós enviaremos? Quem vai por nós? Né? E aí Isaías diz: envia-me a mim. Naquele momento o Senhor perdoou os pecados de Isaías e capacitou ele a ir, a pregar a palavra que o Senhor tinha para eles. Então, denuncie, sim, mas se arrependa dos seus pecados. Você consegue identificar o seu pecado hoje? Você consegue identificar o seu pecado e entender o quão você precisa se arrepender? E no meio das pessoas à sua volta, você consegue reconhecer os pecados das pessoas à sua volta? No seu trabalho, né, na escola, você consegue identificar, enxergar quando uma fofoca começa e ficar longe disso? Porque identificar que a fofoca começa, mas você também entrar no meio da fofoca, não adianta, né, meus irmãos? Então você precisa identificar esse tipo de coisa e se posicionar, se afastar disso, se afastar do meio desses ambientes, sair de perto dessas pessoas. Quando você ouvir esse tipo de comentário, você inclusive pode até dizer: olha, esse caminho aí não é o melhor caminho. Mas a fofoca, ela só vai se proliferar se ela tiver um ouvido, né? Se ela tiver um ouvido ali para que esse ouvido possa escutar esse tipo de coisa. Tô falando da fofoca, mas tem tantos outros, né, meus irmãos? Então a gente precisa se abster desse tipo de coisa, se afastar deste meio, se afastar desse tipo de situação, não dar lugar ao diabo, né? A palavra do Senhor diz: não dê lugar ao diabo. Se afaste desse tipo de pessoas e desse tipo de ambiente. Reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados diante do Senhor e peça a Ele ajuda, peça a Ele direção e sabedoria para exortar, para corrigir, para direcionar as outras pessoas. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você. E antes da gente finalizar o nosso devocional de hoje, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar em agradecimento a Deus por mais um dia de vida? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por mais uma oportunidade, meu Pai. Por mais uma oportunidade de estarmos aqui, adorando o Teu santo nome, nos alimentando com a Tua palavra. Senhor, ajude-nos, nosso Deus. Ajude-nos a reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa pequenez diante de Ti. Senhor, fortaleça-nos, porque sem Ti, Papai, nós não somos nada. Sem Ti nós não conseguimos, sem Ti não será possível que a gente se liberte desse pecado. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, envia o Teu Espírito Santo para revelar ao nosso coração quais são os nossos pecados, quais são os pecados que nós temos cometidos, aqueles que te ofendem, Senhor, aqueles que te magoam. Tira de nós aqueles pecados de estimação, Pai, que nós possamos nos desapegar disso, que nós possamos abdicar de tudo isso, que nós possamos nos libertar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença, de viver a Tua grandeza em nossa vida, Senhor. Nós te pedimos perdão pela nossa arrogância, perdão pela nossa soberba, te pedimos ajuda, Senhor, para nos posicionar diante da sociedade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é aquele
aquele que nos socorre em meio à angústia. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia, porque é graças a ela que nós não somos consumidos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. E eu espero você aqui novamente amanhã às 6 da manhã. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Já deixa seu curtir aqui, porque é muito importante para o nosso canal. Quando você deixa o seu curtir, o YouTube entrega para mais pessoas este vídeo. Pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Vamos espalhar a boa nova do Evangelho da Salvação. Vamos levar a palavra do Senhor, o arrependimento, o chamado para o arrependimento para a vida de cada pessoa. Amém? Eu conto com você e o Senhor Jesus, Ele também conta contigo. Um grande beijo eu deixo no seu coração e eu espero você aqui amanhã às 6 da manhã. Até lá!